É, nossa, oração de terça-feira. Gente, que é isso? Vamos lá, então. Nossa, peguei uma Tínhamos luz aqui na ficado minha com um cara. tema, né? Hã? Tínhamos ficado com um tema na semana passada para fazer hoje. Professores. Então Isso. vamos. Ó, bom dia, Lu, bom dia, Glória. Bom dia, Lu. Vamos acenar. Tem um botãozinho de acenar. Adoro. Então, Lu, achei que está bombando, né? Espero que vocês estejam todas curtindo esse movimento. Que, ó, tá forte. Tá forte. Estamos acordando, meu povo, Vamos acordando, meu povo. Vamos acordando, meu povo. Vamos lá. oxigenando o cérebro. Vamos oxigenar. Vamos agradecer a companhia de todos os nossos mentores e guias espirituais nesse momento conosco. Vamos honrá-lo, recebê-los com muita alegria. Olha que delícia, o ofício deles é nos ajudar. Ah, meu Deus, que missãozinha fácil. Não que não, mas é isso. Então, Vamos vamos, facilitar. vamos facilitar o processo, é isso. Vamos recebê-los aqui, agradecendo a presença de cada um deles. Hum. Ó, o coração até disparou, meu Deus. É, gente, esse caminho aberto. Vamos então dar prosseguimento à nossa oração. Vamos pensar em cada um dos professores que passaram pela nossa vida, aqueles que nos marcaram muito bem, aqueles que a gente guarda muitas memórias, memórias positivas, memórias de aprendizado, de alegria, de descobertas. Vamos lembrar de cada um desses professores, desejar a eles muita paz, muita serenidade, muita gratidão, gratidão pela paciência, pela troca, pela contribuição deles na nossa vida. E a partir desse momento que essa bolha foi construída, essa bolha de bons desejos, de bons sentimentos, de energia positiva, a gente vai agora estender essa bolha, estender esse local de boas emoções para os professores que a gente não conhece. Vamos pensar então primeiro na nossa cidade, no nosso bairro, na nossa cidade. A gente vai sentir essa energia de gratidão, de amor, de paz, de alegria, essa energia aumentando. E aí ela alcança todo o nosso estado, e aí ela alcança todo o nosso país. Que cada um desses professores, nesse momento de provação, consiga receber essas boas energias. Que eles acordem hoje melhores do que eles foram dormir ontem. Que junto com essa energia de ânimo, eles também recebam saúde. Que eles tenham a certeza do caminho que eles escolheram para a vida. Do quão belo, bonito é esse caminho. E satisfatório nas pequenas coisas, né? Satisfatório no momento que eles descobrem que o aprendizado chegou. Seja nessa criança, seja no adolescente, ou seja também no adulto. Muitos professores estavam precisando desse movimento. Porque muitos deles estão com uma dificuldade enorme de se adequar a essa realidade que a gente está vivendo agora. Entender o online como parte da vida, principalmente aqueles que se veem como avessos à tecnologia. Foi tudo muito rápido e eles tiveram que se adequar e alguns não conseguiram e não tiveram subsídio suficiente dos seus municípios, dos seus estados para continuar ensinando. E eles acabam se vendo como impotentes, como frustrados. Então, que essa energia consiga chegar não só no campo deles, mas dentro do coração. Eles não percam o foco e que eles encontrem, a partir da criatividade, soluções para a resolução de cada um dos seus desafios. E que eles tenham, sim, estrutura para fazer o trabalho deles. Eu peço também pelo esclarecimento dos governantes, para que cada um deles consiga enxergar na educação um caminho de luz, um caminho de crescimento, e que eles invistam, sim, em estrutura para esses professores e para esses alunos. Esse momento de pandemia não vai passar tão cedo como a gente vem vendo. Então, assim, eles não podem ficar com o aprendizado em defasagem. Então, eu peço para que cada um desses homens e mulheres em estruturas de poder, elegidos democraticamente, que eles tenham a clareza do quão importante é o investimento em educação. Que essas crianças e esses professores não podem ser abandonados nesse momento. E que os diretores e proprietários de escolas particulares
entendam esse momento também como um momento de virada mesmo. Que eles compreendam que o quão antes eles contratarem profissionais específicos para reformular todo o modelo de aula para que ela se torne mais dinâmica, mais interativa e mais digital, para que consiga chegar e alcançar todo o movimento educacional necessário nesse momento. É. Gratidão por dividirem comigo esse momento e essa energia. Bom dia, Gabo. Bem-vindo. Assim, Tem algo? Sim, ia fazer algo a uma dizer? extensão dessa oração para que tudo isso que foi abordado na oração se estenda ainda mais de forma específica aquelas pessoas que estão excluídas socialmente, que não têm condições de ter um computador, que não têm condições de ter um celular, porque não tem uma estrutura familiar que possa lhe auxiliar na instalação das aulas, ajudar com as tarefas, não tem pais compreensivos ou que tenham tempo para ou que saibam como ajudar essas crianças e acolher. Então, é, eu acho que, em especial, essa faixa, sabe, precisa muito dessa energia. Assim. É uma energia de esperança, uma energia de depositar uma energia para o futuro, algo de bom, que é o conhecimento, que é a escola, que é a Isso. educação. Né? A educação nos prepara ao longo do caminho para a gente trilhar o nosso próprio caminho. Então, que essas crianças possam encontrar esse meio de pensar, de se educar, também de forma criativa, né? Também pensando em novas ideias, também se adaptando a situações difíceis, para que desde já possa se criar em seus filhos uma força, uma força de resiliência, uma força de criatividade, uma força de compreensão do momento, de onde ela é, da posição que ela está, e como talvez no futuro ou com suas ações ela pode também se transformar de dentro, né? Gratidão, Ju, é isso mesmo. Vamos integrar essas crianças e todas essas dificuldades, porque assim, é muito louco mesmo, né? Quando a gente pensa em educação, a educação existe numa linha de diferença, né? Porque são vários graus de educação, alcançados ou não, assim. É muito discrepante, muito, 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 muito. Então, nossa, a educação de uma criança é extremamente discrepante. Você vai da criança que anda 20 quilômetros para chegar numa escola, sabe? Que espera um, uma charrete de um vizinho para levar, que atravessa um rio, no caso das crianças ribeirinhas no Amazonas. Tem tanta realidade diferente, é, com graus de dificuldade discrepantes mesmo dentro da palavra. Então, assim, e quando a gente começa a enxergar, né, trazer essa criança, essa realidade tão diferente da nossa, para que receba também o movimento que a gente faz, né, energético a partir da oração, é muito bonito. Então, sim, vamos pensar em cada uma dessas diferenças e cada um desses desafios dessas E os crianças e desses professores, né, têm professores. como tarefa levar a educação a lugares que sem eles não se teria, né? Que são nessas comunidades, são nas comunidades carentes, são nos morros, são nos lugares mais de difícil acesso, que não é todo professor que talvez, né, assim, gostaria de aceitaria essa tarefa e diante de situações precárias, de um pagamento precário, de um reconhecimento precário. Então, realmente olhar para esses professores, mandar toda a energia boa que vem das nossas experiências, dos nossos corações, para esses professores que estão numa luta pessoal, coletiva, para levar a educação. E onde não tem, eu acho que quando a gente leva algo onde não tem, é uma riqueza muito grande. Assim. É mesmo, É, é mesmo. E a gente também aquilo pensa, se torna muito maior, né, muito mais precioso. Então, tenho certeza que eles recebem essa energia e que é o que dá força para eles continuar. vai chegar bem no coração de quem estava em dúvida, de quem estava triste, de quem estava desesperado. Tenho certeza que vai chegar. E a E a gente também nossa tem a parte é tendência, olhar justamente para como é reconhecida a educação no nosso país. Isso é um dever nosso de cidadão também. e um Como direito. é que a gente está cuidando da educação dos professores, das estruturas da escola, como é que a gente pode apoiar, né? E a gente tem a tendência também de pensar em tudo isso numa esfera saudável, né? Mas vamos lembrar ao longo do dia desse pedido, né? Todos os dias a gente estende a oração para essa lembrança ao longo do dia, para que se solidifique, né, a chegada dessa corrente energética em quem realmente precisa.
vamos também pensar em quem falta a saúde, em quem se encaixa em tudo isso que a gente pensou e refletiu agora e que falte ainda a saúde. Então, para que essa pessoa ainda receba essa energia de saúde. Me veio aqui Criança, adulto, os aposentados, idoso. né? São É, pessoas que boa, trabalham a vida toda, né? tem isso, Com tem que magistério, assim. Então, essas pessoas também, eu acho que chatíssimo. precisam muito dessa energia. Vamos para a nossa leitura, então, agora, meu povo, vamos lá. Paramos em ideias inatas, que aqui é a pergunta 218. Para quem chegou agora, essa é a grupa de estudos espiritualistas e a gente está lendo agora o livro dos Espíritos de Allan Kardec. Nós não Ah, a somos gente está em espíritas, sintonia, mas né, nós com essa acessamos esse conhecimento. Oi? Com muita humildade e respeito. Fala, amigo. a gente está em sintonia nas orações, porque a gente falou sobre as crianças, Ah, é com o livro, é e verdade. agora ideias inatas, né? Ideias, educação, Ah, lá. tudo que aparece. Formar as próprias. Vamos lá, 218. Encarnado, conserva o espírito algum vestígio das percepções que teve, dos conhecimentos que adquiriu nas existências anteriores? Resta-lhe uma vaga lembrança, que lhe dá o que se chama de ideias inatas. Não é, então, quimérica a teoria das ideias inatas? Não, os conhecimentos adquiridos em cada existência não se perdem. Libertado da matéria, o espírito os conserva. Durante a encarnação, ele pode esquecê-los em parte momentaneamente, mas a intuição que deles guarda ajuda o seu adiantamento. Sem isso, deveria sempre recomeçar. O espírito parte, em cada nova experiência, do ponto em que chegou na existência anterior. Grande conexão deve então haver entre duas existências consecutivas? Nem sempre tão grande como poderia supor, porque as posições, frequentemente, são bem diferentes, e, no intervalo, o espírito pode ter progredido. Aí ele faz uma referência à pergunta 216. A 216. Vamos ler? Vamos. Em suas novas existências, conservará o espírito traços do caráter moral de suas existências anteriores? Sim, isso pode acontecer. Mas, em se melhorando, ele muda. Sua posição social pode também não ser a mesma. Se de senhor passa a escravo, seus gostos serão diferentes e teria dificuldades em reconhecê-lo. Sendo o mesmo espírito nas diversas encarnações, suas manifestações podem ter, de uma a outra, certas analogias, modificadas, todavia, pelos costumes da sua nova posição, até que um aperfeiçoamento notável venha a mudar completamente seu caráter. De orgulhoso e mau, pode tornar-se humilde e humano se se arrepender. Ai, essa frase é ótima. Mas aqui tá assim, mas melhorando-se, ele muda. Gente, é tão simples, mas é ótimo. Mas É isso aí, gente. melhorando-se, ele E nós muda. podemos mudar. Não sinta que há algo que você jamais vai mudar. Bom dia, Não Marcelo. pode ter algo com algo que você gostaria de mudar. Gente, Marcelo é um amigo meu que tá lá na Itália. Olha que legal, a gente juntando pessoas de Bom dia. longe. Cadê a Heloísa falando isso? A Heloísa mora na Inglaterra, né? É, Heloísa participa também aqui do GR. Legal. 200... Ah, você estava comentando, perdão, amiga. Você estava falando alguma coisa. E melhorando-se, não, eu falei. tudo. Eu falei, não, não acho que nada em você não possa mudar, em especial aquilo que você gostaria de mudar. Eu acho que não é possível. Que é. 220. 20? Não, 19, perdão. 219. Qual a origem das faculdades extraordinárias dos indivíduos que, sem estudo prévio, parecem ter a intuição de certos conhecimentos, o das línguas, do cálculo, etc.? Lembrança do passado. Progresso anterior da alma, mas do qual não tem consciência. De onde queres que elas venham? O corpo muda, mas o espírito não muda, embora troque a vestimenta. É isso, nosso corpo é uma roupagem. 220. Pode o espírito, mudando de corpo, perder algumas faculdades intelectuais? Deixar de, por exemplo, o gosto das artes? Deixar de ter, por exemplo, o gosto das artes? Sim, se conspurcou essa inteligência ou se fez dela um mal incrível. Ademais, uma faculdade pode permanecer adormecida durante uma existência, porque o espírito veio para exercitar uma outra, e com ela não tem relação. Então, ela fica em estado latente para ressurgir mais tarde. Nossa, que interessante. E ele usa bem o gosto das artes. Eu podia falar qualquer coisa, mas fala das artes. Interessante. 221. Dever-se-ão atribuir a uma lembrança retrospectiva o sentimento intuitivo que o homem, mesmo quando selvagem, possui da existência de Deus e o pressentimento da vida futura? É uma lembrança que ele conserva daquilo que sabia como espírito antes de encarnar, mas o orgulho sufoca muitas vezes esse sentimento. Serão devidas a essa mesma lembrança certas crenças relativas à doutrina espírita que se observam em todos os povos? Esta doutrina é tão antiga quanto o mundo. Por isso, encontramo-la por toda parte, sendo uma prova de que é verdadeira. O espírito encarnado, conservando a intuição de seu estado como espírito, tem consciência instintiva do mundo invisível. Porém, muitas vezes, os preconceitos falseiam essa ideia,
e a ignorância a mistura com a superstição. É isso. Ai, 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 acabamos. Novo capítulo. Bom dia, Dai, bem-vinda. Um novo capítulo, capítulo 5. Considerações sobre a pluralidade das existências. E olha que legal, começa bem na pergunta 222. Olha só. Vamos lá? Queres ler? Posso começar? Então, Uhum. let's go. 222. Não é novo, dizem alguns, o dogma da reencarnação. Ressuscitaram-no da doutrina de Pitágoras. Nunca dissemos ser de invenção moderna a doutrina espírita. Constituindo uma lei da natureza, o espiritismo há de ter existido desde a origem dos tempos, e sempre nos esforçamos por demonstrar que dele se descobrem sinais da antiguidade mais remota. Pitágoras, como se sabe, não foi o autor do sistema da metempsicose. Ele colheu dos filósofos indianos e dos egípcios, que o tinham desde os tempos imemoriais. A ideia da transmigração das almas formava, pois, uma crença vulgar aceita pelos homens mais eminentes. De que modo a adquiriram? Por uma revelação ou por intuição? Ignoramo-lo. Seja por não, falta um R, por não atravessar séculos e séculos, nem consegue impor-se. Assim, a ancianidade dessa doutrina, em vez de ser uma objeção, seria prova a seu favor. Contudo, entre a metempsicose dos antigos e a moderna doutrina da reencarnação, há, como também se sabe, profunda diferença assinalada pelo fato dos espíritos rejeitarem, de maneira absoluta, a transmigração da alma do homem para os animais e reciprocamente. Portanto, ensinando ensinando o dogma da pluralidade das existências corporais, os espíritos renovam uma doutrina que teve origem nas primeiras idades do mundo e que se conservou no íntimo de muitas pessoas até os nossos dias. Simplesmente eles a apresentam de um ponto de vista mais racional, mais acorde com as leis progressivas da natureza e mais de conformidade com a sabedoria do Criador, despistando-a de todos os acessórios da supervisão. Circunstância, Superstição. superstição, obrigada. Todos os acessórios da superstição. Circunstância digna de nota é que, nem só neste livro, os espíritos a ensinaram no decurso dos últimos tempos. Já antes da sua publicação, numerosas comunicações da mesma natureza se obtiveram em vários países, multiplicando-se depois consideravelmente. Talvez fosse aqui o caso de examinarmos por que os espíritos não aparecem todos de acordo sobre essa questão. Mais tarde, porém, voltaremos a isso. Pode continuar, amigo, por favor. Examinemos o assunto sob um outro ponto de vista, e a abstração feita de toda a intervenção dos espíritos, deixemos-nos de lado por enquanto. Suponhamos que essa teoria não foi ensinada por eles, e mesmo que ela não foi jamais por eles cogitada. Coloquemo-nos momentaneamente em um terreno neutro, admitindo o mesmo grau de probabilidade para uma e para outra hipótese, a saber, a da pluralidade e da unidade das espécies corpóreas, e vejamos para qual delas nos guiará a razão e o nosso próprio interesse. Certas pessoas referem a ideia da reencarnação por motivos apenas da sua conveniência, dizendo acharem bastante uma só existência, e que não gostariam de recomeçar outra semelhante. Reconhecemos que o simples pensamento de que tenham de reaparecer sobre a Terra as faz pularem de furor. Temos só uma coisa a lhes perguntar. Se pensam que Deus pediu seus conselhos e consultou seu gosto para regular o universo. Ora, de duas coisas, uma. Ou a reencarnação existe ou não existe. Se existe, embora os contrarie, será preciso suportá-la sem que Deus tenha que lhes pedir permissão para isso. Parece-nos ouvir um doente dizer: já sofri demais hoje e não quero mais sofrer amanhã. Qualquer que seja a sua irritação, ela não o ajudará a sofrer menos amanhã e nos dias seguintes, até que esteja curado. Portanto, se eles devem tornar a viver corporalmente, eles viverão, eles se reencarnarão. Protestarão inutilmente, como uma criança que não quer ir à escola ou um condenado que não quer ir para a prisão, pois é necessário que passem por ela. Semelhantes objeções são muito pueris para merecerem um exame mais sério. Diremos, entretanto, para os tranquilizar, que a doutrina espírita sobre a reencarnação não é tão terrível como imaginam. E se a tivessem estudado a fundo, não ficariam tão assustados. Saberiam que as condições dessa nova existência dependem deles. Ela será feliz ou infeliz, segundo o que tiverem feito neste mundo. E podem, a partir dessa vida, se elevarem tão alto que não temerão mais a queda no lodaçal. Supomos dirigir-nos à pessoa que acreditam no futuro qualquer depois da morte, e não aos que creem para si a perspectiva do nada, ou pretendem que suas almas se vão fogar num todo universal, onde perdem a individualidade, como os pingos da chuva no oceano, no que vem a dar quase o mesmo. Ora, pois, se credes num futuro qualquer, certo não admites que ele seja idêntico para todos, porquanto, de outro modo, qual a utilidade do bem? Por que haveria o homem de constranger-se
Por que deixaria de satisfazer a todas as suas paixões, a todos os seus desejos, embora à custa de outrem, uma vez que por isso não ficaria sendo melhor nem pior? Credes, ao contrário, que esse futuro será mais ou menos ditoso ou inditoso, conforme ao que houverdes feito durante a vida, e então desejais que seja tão afortunado quanto possível, visto que há de durar pela eternidade, não? Mas porventura tereis a pretensão de serdes dos homens mais perfeitos que hajam que hajam existido na terra, e pois com direito de alcançardes de um salto da suprema felicidade dos eleitos? Não. Admites então que há homens de valor maior que o vosso e com direito a um lugar melhor, sem daí resultar que vos conteis entre os réprobos. O que será réprobo? Combinados. Hã? Combinados. Condenados, tá aí. Ah, tá. Ah, faz sentido. Resultarem vos conteis entre os condenados. Pois bem, colocai-vos mentalmente por um instante nessa situação intermédia, que será a vossa, como acabastes de reconhecer, e imaginai que alguém vos venha dizer: sofreis, não sois tão feliz quanto podereis ser, ao passo que, diante de vós, estão seres que gozam de completa ventura. Quereis mudar na vida a vossa posição? Certamente respondereis: que devemos fazer? Que devemos fazer? Quase nada. Recomeçar o trabalho mal executado e executá-lo melhor. Maravilhoso! A resposta é essa. A resposta é essa. O que tenho que fazer? Executar Ah, melhor o trabalho que foi mal executado. Oh, Senhor, é isso. Hesitareis em aceitar ainda que, a poder de muitas existências e provações, façamos outra comparação mais prosaica. Figuraremos que há um homem que, sem ter chegado à miséria extrema, sofre, no entanto, privações por escassez de recursos. Viessem dizer: aqui está uma riqueza imensa de que podeis gozar. Para isso, é necessário que trabalheis arduamente durante um minuto. Fosse ele o mais preguiçoso da terra, que sem hesitar diria: trabalhemos um minuto, 2 minutos, uma hora, um dia, se for preciso. Que importa isso, desde que me leve a acabar os meus dias na fartura? Ora, que é a duração da vida corpórea, em confronto com a eternidade? O que é essa vida em confronto com a eternidade? Menos que um minuto, menos que um segundo. nossa, esse texto, hein? Nossa Bento, já Senhora, meu foi Deus. direto na nossa cara. Nossa, foi na ferida agora. Eu senti aqui. Meu Deus. Esse aqui é o filósofo, deve ser o espírito da verdade. Deve ser o Espírito da Verdade, com certeza, porque ele é assim, né? Ele chega num lugar do jeito mais ácido possível e com um sorriso no rosto. Impressionante. Ótimo exemplo. Vamos lá. Nossa, gente, isso pegou muito nos preguiçosos. Eu tô aqui. Temos visto algumas pessoas raciocinarem deste modo. Não é possível que Deus, soberanamente bom como é, imponha ao homem a obrigação de recomeçar uma série de misérias e tribulações. Acharão, porventura, essas pessoas que há mais bondade em condenar Deus, o homem, a sofrer perpetuamente, por motivos de alguns momentos de erro, do que em lhe facultar meios de reparar suas faltas? É uma pergunta. Uhum. Então, vamos de novo nesse pedaço. Acharão, porventura, essas pessoas que há mais bondade em condenar Deus, o homem, há mais bondade em condenar Deus, o homem a sofrer porventura, que não tem ponto nem vírgula, tá seguindo direto, eu tô confusa aqui. A mais bondade em condenar o homem a um sofrimento perpétuo por alguns momentos de erro, antes que lhe dar os meios de reparar as suas faltas? Ah, sim, perfeito, porque não tinha esse Deus ali, eu tava confusa. E ele tá falando aí sobre o quê? A autorresponsabilidade. Tá na cara que é isso, né? E a justiça de Deus, né? Isso, isso mesmo. Mas aqui, às vezes, a gente incorre numa desesperança, é justamente o tema que a gente abordou um pouquinho mais cedo, né? Uma desesperança de que não vai mudar, De e que não não é tem mais verdade. jeito. Só que, gente, o universo é Nós estamos no misericordioso, minuto, não tem nós essa. estamos no minuto, nós estamos no momento de fazer diferente. Nós estamos no momento de lutar, E de de recomeçar a continuar. qualquer tempo, porque fazer qualquer coisa é melhor do que não fazer nada. Então não tem essa de que, ai, não dá mais, e ficar na vitimização, na lamúria. É o que é, só faz, né? Na velocidade que você Mas conseguir, a do jeito gente que você tem que conseguir. ver quando a gente pensa que, de algum modo, o nosso futuro está limitado. É quando a gente pensa isso, que não dá mais. A gente vê o nosso futuro como limitado. E aqui tá trazendo que não é. Sabe por quê que a gente vive essa dicotomia? Porque a carne, o corpo físico é limitado. Só que nós, enquanto espírito, somos ilimitados, porque a alma é eterna. Então a gente vive isso naturalmente porque a gente está na fronteira do material com o espiritual. A gente é as duas coisas. Então a gente carrega essas duas características, do limite do corpo e da matéria, e do ilimitado, do eterno, do espírito.
Então, assim, a gente vai viver isso, só que a gente tem que se identificar com o que faz mais sentido pra gente naquele momento. Se eu tô subindo num muro e eu posso cair dali e morrer, e alguma coisa dentro de mim me avisa, perigo, perigo, a sua intuição tá lhe falando, você vai virar o pé, você pode machucar, cair e morrer. Ali é o momento de eu me identificar com o limitado do corpo. Tô dando um exemplo bem factível. Mas se Aham. eu estou meditando, se eu estou orando e eu sinto o transbordamento dessa energia toda que eu canalizo ali na meditação, se eu me desdobro do corpo, se eu vejo coisa, nesse momento não é para eu me aliar com o limitado do corpo. Nesse momento eu preciso me identificar com a minha faculdade ilimitada de espírito, para eu ver que mensagem eu preciso receber, que conhecimento eu preciso acessar, o que eu preciso ver, quem eu preciso ajudar, porque quando a gente se desdobra, quando a gente entra em meditação, quando a gente se coloca à disposição e a serviço da luz, a gente ajuda irmãos que estão em dificuldades. Seja fazer a passagem, seja compreender alguma coisa que não está clara, seja simplesmente fazendo alguma coisa em nível de física quântica, energética, a gente nem sabe o que que é, mas a gente está ali ajudando a partir do nosso ectoplasma. Então, a gente precisa entender a que a gente precisa se identificar em determinados momentos da vida. É isso. Não Ótimo. tem, não é certo, não tem certo ou errado. Depende do que você está fazendo. Sim, sim, sim. Né? Sim, com certeza. Porque reconhecer tanto um quanto o outro são importantes, né? São importantes. E aí, gente, o que vocês O que vocês pensam, né? acharam, gente? Manda aí. Manda aí o que vocês acharam. Concorda? Tem alguma coisa a acrescentar? De hoje o Eu livro tava está pensando. falante também, né? Oi? Hoje o livro também está falante, assim. O livro está falante, está muito falante, real oficial. E despertando essas coisas, né? O Gato mandou, achei ótimo, é isso aí. É isso aí, Gato. É isso aí. Ai, ai. É, nem sei onde que eu parei. Continua aí, É, ali. Foi tá. nesse segundo parágrafo aqui, talvez em. Ah, tá. São Parar duas pausas. dois Aí tem uma aspa. fabricantes. Obrigado, coraçõezinhos. Recebeu os coraçõezinhos. Vixe, monte. Vou até tomar uma água aqui pra comer. Ai, ai, minha água acabou. Ai, que tristeza. Olivia, vai lá buscar uma água pra mim, por favor. Já Imagina. tem uns 10 minutinhos. Seguimos então. Olivia, tá do 15º sono. Preguiça pura. Vamos, seguimos. Dois fabricantes tinham cada um operário que podia aspirar vir a ser sócio do patrão. Ora, aconteceu que esses dois operários empregaram uma vez muito mal a sua jornada de trabalho e mereceram ser despedidos. Um dos dois fabricantes despediu seu operário, malgrado suas súplicas, e ele, não tendo encontrado trabalho, morreu de miséria. O outro disse ao seu: perdeste um dia e me deves outro em compensação. Não, acabou. Executaste mal o teu trabalho e me deves a reparação. Eu te permito recomeçar. Trata de executá-lo bem e eu te conservarei, podendo ainda aspirar sempre à posição superior que te prometi. Há necessidade de se perguntar qual dos dois fabricantes foi mais humano? Será Deus, a própria clemência, mais impiedoso que um homem? O pensamento de que nosso destino está fixado para sempre em razão de alguns anos de provas, ainda mesmo quando não tenha dependido de nós alcançarmos a perfeição sobre a terra, tem qualquer coisa de doloroso, enquanto que a ideia contrária é eminentemente consoladora. Ela nos deixa a esperança. Assim, sem nos pronunciarmos pró ou contra a pluralidade da existência, sem admitir uma hipótese à outra, diremos que, se podemos acolher, não existe ninguém que prefira um julgamento sem apelação. Se podemos escolher, não existe ninguém que prefira um julgamento sem apelação. Um filósofo disse que se Deus não existisse, seria preciso inventá-lo, para a felicidade do gênero humano. Poder-se-ia dizer o mesmo da pluralidade das existências. Mas, como dissemos, Deus não nos pede permissão, não consulta nosso gosto. Isto é, ou não é. Vejamos de que lado estão as probabilidades e tomemos a questão sob outro ponto de vista, sempre a abstração feita do ensinamento dos espíritos e unicamente como estudo filosófico. É. Eu acho só importante dizer, né, como que ele coloca aqui, que exemplo, né? Deus não seria mais humano, assim, não seria tão humano quanto o homem, te dar uma segunda chance, né? Bom, Para recomeçar, para recompensar o dia que não foi trabalhado. Então é isso. é Tá aqui com isso. todas as letras. Quer seguir, amiga? Sim, vamos, mais um pouquinho. Deixa eu ver aqui até onde vai. Ainda tem bastante, porque agora ele entra em alguns tópicozinhos, né? Tem Hum. um, dois, três, quatro, cinco, vai até os seis. Ah, sim. A gente Quatro, pode começar então amanhã. então tá. Então tá, É, vamos deixar pra amanhã. Que a gente não para não fica truncada a informação. Gente, muito obrigada! Ah, e o Gato falou, aí está a misericórdia divina. É bom isso. dia, Pai. Bem-vinda. Perfeito. Bom dia, Rai. É É, isso. amiga. Sim. E hoje a E gente teve muita coisa para pensar, né? Foi muito, muito bom, assim. muita A coisa gente fica para com levar isso. pro dia aí refletindo. Coisa linda. Gratidão, amiga, por dividir comigo tanto ensinamento. Gratidão a todos vocês. Amanhã a gente está de volta com a GE às 6h01 da manhã. É isso aí. Bom dia, Fran. Obrigada. É Bom isso aí, dia, gente. Fran.
Gratidão. Obrigada.